E aí eu separei aqui, primeiro, Larissa, uma matéria, né? Que a gente, inclusive, eu fiz uma palestra mês passado, no Dia da Mulher, na universidade aqui do Distrito Federal, falando o seguinte, olha, maioria no serviço público, mulheres são minoria entre os salários mais altos. Eu fiquei um pouco agoniada com aqui, inclusive, é um documento de coleta de dados, falando que hoje nós representamos 59% dos servidores públicos, ou seja, estamos em maioria. Maioria, exato. Porém, a gente ocupa os cargos onde os salários são bem menores. E aí, assim, cargos de alto nível... De direção, exato. Delegado de polícia, juízes, promotores, a gente representa uma minoria bem, assim, discrepante quando se refere aos homens, né? Então, dessa imensa quantidade de mulheres que entram no serviço público, entre 80% a 85% estão na saúde e na educação, que são profissões habitualmente destinadas às mulheres, né? A parte de docência, professores e enfermagem, enfim, né? Aqueles que, infelizmente, pagam os menores salários. E a gente percebe que as mulheres, elas se colocam nessa situação e elas se limitam a não sonhar mais do que isso. Exato. Então, assim, você representa muito para nós. Você representa aquela que quebrou aquele padrão, em especial, em se tratando aqui do Distrito Federal. E eu queria saber de você, Larissa, o que você pensa, se é possível, se para as mulheres, principalmente as mais velhas, um pouquinho, se elas podem se planejar, se elas podem buscar... Enfim, o que você pode falar para uma imensa quantidade de mulheres que, às vezes, elas se contentam? A gente teve um concurso grande agora da educação e muitas não passaram. E aí eu percebi que elas se desesperaram como se não existisse nenhum outro concurso. E fossem a vida delas, Exatamente. né? E realmente, isso tem que ser, porque concurso público não é, de fato, só estudar. Existe toda uma carga psicológica que eu acho que é o que mais importante. E nós chegarmos nessas posições que nós estamos hoje, para eu ser delegada de polícia, para ser professora, em um mundo que 90% são homens, é óbvio que não será fácil, não foi fácil, e para as novas gerações que estão vindo, elas ainda irão quebrar muitos paradigmas, vamos colocar assim. E existe até hoje um tabu. Não dá para ser hipócrita e falar que não. Nós não sofremos preconceitos, não existe uma resistência. Existe uma resistência, não só por parte de homens, como das próprias mulheres. Eu escuto, por exemplo, quando eu falei para dentro da minha casa que eu ia fazer carreira policial, meus pais foram os primeiros a falar, não, como assim, Larissa? Você vai fazer para delegado? Você vai fazer polícia penal? Como assim? Né? Então, assim, existe ainda um certo tabu que você vai enfrentar dentro da sua casa. E até você enfrentar também socialmente, que acredito que seja um dos fatores, assim, importante na qual faz com que a pessoa desista. Ela já vai pensar, a mulher já vai pensar, meu Deus, vai ser difícil eu contar para os meus pais, quiçá para a sociedade, que eu vou fazer delegado, vou ser da carreira policial, vou querer sair da área da educação, da saúde, vou querer fazer engenharia, né? Vou querer fazer outra coisa a não ser ligada a isso. Então, é um aspecto muito mais psicológico, muito mais interno que nós temos que trabalhar do que fatores externos, porque o próprio bloqueio já vem de nós mesmos.